E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e se você leu o título do vídeo, você sabe do que eu vim falar hoje. Hoje eu vim aqui falar sobre os livros que me decepcionaram no ano de 2020. Isso não quer dizer que os livros necessariamente sejam ruins, só que eles não atenderam às minhas expectativas. Então, não tô falando que esses livros são ruins, mas alguns deles eu não gostei e outros só me decepcionaram realmente. Por sorte, essa lista é bem pequena, o que quer dizer que, no balanço geral, eu tive muitas mais leituras boas do que leituras ruins. Então, muito bom. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui pra falar pra vocês é Um Dia. Esse livro eu queria ler há muito tempo. Eu vi as pessoas falando do livro, eu vi as pessoas falando do filme, e eu morria de vontade de ler essa história. Assim, eu gostei desse livro, tá? Não vou dizer que não, eu gostei. Acontece que eu tava esperando que ele fosse ser um pouco diferente. Ele é um pouco parado, ele é um pouco lento de se ler. E, inclusive, eu vejo muitas pessoas reclamando sobre isso do livro. E também dizendo que abandonaram porque era muito lento. E realmente muito lento. Eu levei bastante tempo pra ler ele. Eu gostei, me emocionei em algumas partes, mas tem algumas partes que são muito maçantes, realmente. Então, esse livro ele não é um livro ruim, tanto é que eu gostei dele, mas foi um livro que me decepcionou, porque as minhas expectativas estavam muito altas. O próximo livro dessa lista também é um desses casos em que o problema não está necessariamente no livro, mas sim em mim como leitora, porque eu criei expectativas muito grandes para ele, então o livro não tem culpa disso. Quem criou as expectativas fui eu. Foi um livro que foi muito hypado aqui no Booktube, tanto gringo quanto no brasileiro. Lá pra 2017, que foi quando ele saiu aqui no Brasil, que é Estamos Bem, da Nina LaCour. Eu sei, não me xinguem, eu sei que a maioria das pessoas ama esse livro. Eu tenho a impressão de que 100% das pessoas que leram esse livro amaram ele. E eu não estou dizendo que ele é ruim, estou dizendo que eu me desapontei. Porque do tanto que eu ouvi falar desse livro, sabe, eu tava esperando que eu fosse abrir as páginas dele, o livro fosse brilhar, que Deus fosse descer na terra aqui e me levar. E não foi isso que aconteceu. Inclusive, esse livro pra mim não me marcou de nenhuma forma. Eu não consegui sentir nada por nenhum dos personagens. Nem gostei, nem desgostei, nem raiva, nem felicidade, nem nada. Eu não senti lá nada lendo esse livro. Então, fiquei bastante decepcionada. Não quer dizer que a história seja ruim ou que o livro seja ruim. Acontece que eu estava esperando uma história diferente. E não foi isso que eu encontrei aqui. Tudo bem se você amar esse livro, podemos ser amigos assim mesmo, tudo bem? O próximo livro é de dois autores que eu gosto bastante, que eu já li alguns outros livros deles separadamente, curti bastante, só que os dois aqui em conjunto, eu não sei porquê, mas não foi pra mim. E o livro que eu tô falando aqui é E Se Fosse a Gente, da Becky Albertalli e do Adam Silveira. Nesse livro aqui eu nem cheguei a terminar ele, gente. Isso é muito raro de acontecer. Geralmente quando eu pego um livro, eu realmente me forço a terminar. E nesse caso aqui não rolou. Eu ainda pretendo voltar e terminar pra, sei lá, ter certeza de que eu realmente não gostei dele. E, novamente, não quer dizer que esse livro seja ruim. Quer dizer apenas que eu não gostei. Acho que não foi nem questão de se decepcionar, porque eu não tava com as expectativas lá no alto, mas essa história realmente não tava sendo pra mim. Eu tava ficando um pouco de saco cheio do personagem da Becky, e também o personagem do Adam também não tava lá essas coisas pra mim. Eu não tava curtindo o livro, não tava curtindo o casal, não tava sentindo a química, não tava sentindo nada. Então, esse aqui foi um livro bastante decepcionante pra mim, né? Porque queria gostar, a capa era muito bonita, queria muito gostar desse livro, assim como eu gosto dos outros livros que eu li desses autores, mas não rolou. Tá aqui, um dos piores livros que eu li em 2020. E agora, eu deixei por último, sim, essa lista aqui ela só tem 4 livros. Peraí, deixa eu ver se tô certa aqui. Sim.
Veja só que maravilha! Só 4 livros que me decepcionaram nesse ano. Na verdade tem mais alguns, mas eu achei que não valia a pena colocar aqui, porque no final das contas valeu a pena a experiência. Esse livro aqui não foi nem questão de me decepcionei. Ai, as minhas expectativas estavam altas. Não, eu simplesmente detestei esse livro, foi puro ódio. Sinto muito pra você que gosta de Emma Corrigan, ou melhor, O Segredo de Emma Corrigan. Gente, esse livro aqui, ele literalmente não foi pra mim. Esse foi a minha primeira experiência com o gênero chick lit. Primeiro livro com essa autora, Sophie Kinsella. Eu sinceramente fiquei assustada. Eu espero que outros chick lits não sejam assim. E eu espero que os outros livros dessa autora também não sejam tão irritantes, porque eu me irritei muito com a nossa protagonista e com os outros personagens também, mas principalmente com ela. Gente, se eu começar aqui a falar o quanto que eu senti raiva além desse livro, vocês não têm nem noção. Vocês não têm nem noção. Esse livro aqui realmente não foi pra mim. Tiveram pouquíssimas passagens que eu achei engraçadas e nem foram, tipo, muito engraçadas. Foi levemente engraçado, mal dei uma risadinha e... Sério, 90% desse livro aqui pra mim foi eu revirando os olhos e bufando pra personagem, porque esse livro ele poderia ter 5 páginas se a protagonista ela não fosse tão cabeça de vento. Pra não chamar de otária, de burra, de idiota. Desculpa, eu sei. Mas é que eu realmente fico muito irritada quando eu lembro dessa história. Várias situações extremamente constrangedoras, completamente sem propósito pra história. Só pra estar ali pra forçar sabe? Um desconforto no leitor pra tentar fazer você rir. E eu não sei se isso funciona com vocês, mas pra mim não funciona ficar forçando esse tipo de situação. Eu só sinto muita vergonha alheia. Então, eu passei muita raiva nesse livro, porque 90% das situações aqui poderiam ter sido evitadas se a protagonista ela pensasse um pouco, né? Então, não gostei desse livro. Esse aqui é o único que eu posso falar assim, não gostei. Eu não gostei desse livro. Eu dei 2 estrelas e... Enfim, eu espero que os outros livros da autora sejam melhores, porque eu, idiota, né, comprei já um outro livro dela antes mesmo de eu ler o primeiro, então eu não sabia nem se eu ia gostar. E agora eu detestei e eu estou com medo de ter jogado meu dinheiro fora com esse próximo livro. Mas, né, leremos para ter certeza. Esse livro aqui foi escrito lá em 2003, se não me engano, e o próximo livro ele já é mais recente, é um dos livros mais novos dela. Vocês devem me ver, tipo, olhando pra cá, mas é que eu tô olhando pro livro aqui na minha estante. Mas eu espero sinceramente que as minhas próximas experiências com a autora sejam melhores. E com o gênero também. Eu escuto tanta gente falando tão bem de chick lit que eu realmente queria gostar do gênero. Então, né, iremos continuar tentando. A lista foi essa, um videozinho curto, com pouquíssimos livros, mas é só pra falar aqui dos livros que me decepcionaram. Eu poderia citar alguns outros, mas como eu já disse, no final valeu a experiência. No início me decepcionaram, mas no decorrer da história eu acabei me prendendo ao livro, aos personagens, à história. Então resolvi não trazer aqui, só trouxe os livros que eu realmente não senti nada. Tirando um dia que eu senti sim, chorei no final, gostava da Emma, não gostava do garoto lá, do cara lá que eu não lembro o nome, mas eu gostava da Emma. Eu fiquei bastante emocionada em alguns momentos, mas foi um livro que me decepcionou, porque eu esperava que fosse algo melhor, que eu conseguiria, sei lá, pegar e não largar mais. Mas não foi isso que aconteceu. Enfim, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o seu like, comenta aí embaixo quais foram os livros que te decepcionaram nesse ano também. Já se inscreve aí no canal, ajuda aqui a YouTuber Mirim. E eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau!